e eu não entenda, mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Quem é esse estranho ao seu lado? Não o despreze, não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Lutas no coração e na mente, nós ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo o Senhor. Talvez nos temos anjos sem saber. Talvez nos temos anjos sem saber. Anjos sem saber. Anjos deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Bom dia, feliz sábado a todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês para compartilhar a palavra de Deus. Semana passada eu fiquei muito feliz porque o Ministério da Mulher, o Ministério do Idoso e a ASA me convidaram para falar com vocês sobre esse tema que é urgente.
igreja tem esse projeto, Quebrando o Silêncio, e é um projeto muito importante porque dá voz às pessoas que não conseguem falar, né? Não conseguem expressar aquilo que estão vivendo, a dor que estão sentindo. Bem, mas antes de mais nada, vamos definir aqui o que são pessoas idosas, né? A OMS ela classifica esse grupo como as pessoas de 60 anos ou mais. Eu gostaria de saber aqui hoje, quantos entre nós tem de 60 a mais? Levanta sua mão. Deixa eu olhar bem. Sem mentir. 60 a mais, deixa eu ver a carinha de todos vocês. Tá, deixa eu baixar. É um grupo que assim, eu tenho muito carinho e respeito. Quando eu voltei para essa igreja, eu comecei a frequentar essa igreja com meu filho. O Henrique tinha 5 anos, hoje ele tem 8, mas ele tinha 5. E aconteceu um episódio aqui na igreja, muitos vão se lembrar, de que alguns irmãos se afastaram, foram para outras igrejas, e a gente passou um momento difícil aqui, né? E praticamente a liderança da igreja foi embora, e a gente ficou assim, meio sem rumo no começo. E inclusive as crianças que vinham pararam de vir, porque os pais pararam de trazer, né? E eu me lembro que quem vinha à igreja aos sábados, geralmente, era o Henrique e a Júlia. E às vezes a Dani tinha que viajar, o Henrique, aí a Júlia não vinha, ele vinha sozinho. E aquilo começou a me preocupar, porque ele vinha sozinho. E na época que era professora do Ministério Infantil, era a Sandra e a Marilena. Mas o Henrique nunca reclamou. Um dia, a caminho da escola, eu falei para ele: filho, e eu preocupada, né? Eu falei: filho, você não quer se mudar para a igreja de Tremembé? Porque ele fazia parte do clube de desbravador, de aventureiros daquela igreja, né? E eu falei: filho, lá estão todos os seus colegas dos aventureiros. A salinha lá é lotada, gente. Eles têm todas as salas. Eles têm hall do berço, jardim da infância, primários, todas as salas cheias. E eu falei: filho, vamos para lá. Eu me lembro até hoje, eu tenho até um áudio gravado, porque ele não só falou para mim, mas ele mandou um áudio na época para a Shirley, falando a mesma coisa. E ele falou assim para mim: mãe, e a primeira coisa que ele falou foi assim, eu fiz a proposta e ele falou assim: tenha fé, menina. Deus vai encher essa igreja de crianças. Gente, naquela hora que ele falou, só tinha ele de criança para a igreja. Não tinha criança nenhuma, e perspectiva nenhuma de criança voltar. Eu falei: tá bom, filho, tudo bem então a gente continua lá. Mãe, tem mais. O principal de tudo é o seguinte: eu não vou abandonar os meus velhinhos por nada. Ele falou isso de maneira carinhosa, chamou vocês de velhinhos, mas de maneira carinhosa, gente. Ele falou: não troco os meus velhinhos por nada. Você sabe o que é isso? Você sabe por que nós estamos aqui hoje, eu e meu filho frequentamos essa igreja? Por causa de vocês, 60 a mais. Por causa do carinho que vocês demonstraram com ele e comigo, com certeza. E ele não quis sair daqui, porque vocês o acolheram. Outro dia, brincando em casa, a gente falou assim: vamos fazer os top 5 da igreja, Henrique, para você, na sua opinião, seus melhores amigos. Aí ele falou: mãe, não pode ser top 10? Que é muito amigo. Gente, os top 5 dos masculinos só tinha 60 a mais. Irmão Oswaldo liderando o ranking. Ele tem um carinho pelo irmão Oswaldo que é inexplicável, né, irmão Oswaldo? É uma afinidade que não tem explicação. Top 5 de mulheres. Vocês imaginaram que apareceu alguma criança aqui? Apareceu no top 6, que foi a Júlia. Mas as 5 primeiras pessoas também, 60 a mais. Então, assim, isso mostra o quanto ele gosta de vocês, e a gente gosta de vocês. E eu estou aqui para dizer que, como igreja, a gente ama vocês.
vocês são um papel fundamental nessa igreja. A nossa igreja tem esse perfil. E a nossa igreja também tem um ministério do idoso forte, né? Que está engajado para melhorar a vida de vocês. Inclusive, nós vamos ter uma viagem semana que vem, né? Nós vamos para Ubatuba, gente. Olha só que coisa maravilhosa, uma excursão com todos os nossos 60 mais. Olha que maravilha. Vamos para a praia. Que beleza, né? Quando você vê um rostinho desse, agora eu não estou falando para os 60 mais, tá? Estou falando para os 60 menos. Quando você se depara com um rostinho desse, você olha assim e fala assim, olha, tá vendo esse rostinho enrugado, esse cabelinho branco, olhar sereno, né? O que essa imagem passa para você? Calma, tranquilidade, né? Acho que a gente lembra até de cheirinho de bolo de vó, né? Nessa hora. Essa imagem do idoso, ela transmite isso pra gente. Acontece que eles vivem uma realidade que muitas vezes é invisível, que é a violência contra a pessoa idosa. E é um tipo de violência muito perigosa, porque é um tipo de violência silenciosa. Ela chega devagar, ela se instala a 4 paredes. Ninguém vê o que o idoso pensa, o que o idoso passa, o que ele está sentindo. São pessoas invisíveis. Quantas vezes a gente não entra e sai e não nota aquele idoso? Porque às vezes está sentado do nosso lado. Acho que eu não estou acertando aqui, João. É por isso que a igreja adventista tem esse projeto, o projeto Quebrando o Silêncio, que muitas vezes, que na maioria das vezes vão sair em defesa desses grupos de pessoas vulneráveis. Os principais são crianças, idosos e as mulheres, que são quem mais sofre violência e não tem como se defender muitas vezes. No caso das mulheres, às vezes não tem coragem de denunciar. O idoso, muito menos. Gente, o idoso, ele sofre essa violência dentro da casa dele. Eu vou trazer dados para vocês, olha só. Só nos primeiros 5 meses deste ano, foram mais de 92 mil denúncias no Disque 100. Gente, quando a gente olha esse número, a gente tem que pensar o seguinte: isso é só a ponta do iceberg. Porque a maioria das violências não são denunciadas. E por que não são denunciadas? Porque olha onde ocorre a violência. De 80% a 90% ocorre dentro da própria residência. E o mais triste de tudo, mais de 50% dos casos são os próprios filhos e filhas que causam essa violência. É muito triste isso, são dados assim, extremamente tristes e vergonhosos. Em pensar que aquela pessoa que devia proteger você é quem está te agredindo, é quem está te violentando. Eu preciso falar para vocês aqui um pouquinho sobre as formas de violência, porque o papel do Quebrando Silêncio é esse, de abrir os nossos olhos e fazer a gente enxergar o que está acontecendo. Eu coloquei aqui na ordem das denúncias, tá? Então a maior parte das denúncias são de origem psicológica e aí a gente vem sucessivamente. Eu tive que procurar aqui para vocês, eu fiz uma listinha, porque assim, são muitos os tipos de violência que o idoso sofre. E para vocês tentarem reconhecer, por exemplo, o que é violência psicológica, como é que o idoso sofre. Você que é idoso, às vezes você nem sabe que você está sendo violentado. Você sente um desconforto, você fica triste, mas às vezes você não conhece que isso é violência, que isso é crime e que isso tem que ser denunciado. Humilhações e insultos. Sabe quando te chamam de inválido? Falam que você é um peso, que você é um estorvo. Isso é violência, isso tem que ser denunciado.
Isolamento forçado, proibiu o idoso de ver amigos, familiares, conversar com vizinhos, proibiu o idoso de ir à igreja. Essa semana eu fiquei sabendo de um caso de uma mulher que ela comprava uma Bíblia para ler. Ela comprou uma Bíblia para ler. O seu marido jogou a Bíblia dela fora, porque ele não queria que ela lesse a Bíblia. Pois ela foi lá e comprou outra. Né? Chegou o pagamento, o dia do benefício, ela comprou outra. Pois ele jogou fora de novo. E assim ela fez. Gente, por umas 5 vezes aconteceu isso com ela, isso é real. Até o dia que ela comprou uma Bíblia de bolso. E sabe onde ela escondeu? Dentro da panela de pressão. E aí então ele não conseguiu mais jogar a Bíblia dela fora, ela conta. Gente, que absurdo. Isso é violência. Chantagem emocional, fazer o idoso se sentir culpado, porque as despesas estão aumentando por causa dele. Porque ele está trazendo cansaço para os familiares não aguentam mais cuidar dele. Segundo lugar, negligência e abandono. Então, assim, falta de higiene. Quantos idosos? Gente, isso aqui está escrito, isso aqui acontece, tá? Idosos são esquecidos, sujos, sem fralda, em condições precárias de higiene, sem remédio. Então, privação de medicamento, desnutrição e, pasmem, fora eles não receberem a comida adequada, muitas vezes dão comida estragada para os idosos. Dentro da própria casa, gente. Eu não estou falando isso aqui não é dado do que acontece em asilo, em casa de repouso, nada disso, é dentro de casa. Ou então, muitas vezes, eles são totalmente abandonados, ou em hospitais, ou em asilos, ou trancados em casa. Outra coisa que eles sofrem, violência patrimonial e financeira. E essa, irmãos, ela não atinge só, ela atinge todas as classes. O filho vai, isola esse pai e começa a vender os bens, vender o carro, negociar, vender, trocar, doar, enfim. Gente, violência patrimonial não fala só de propriedades e carros. Se você pegar e dar fim em um objeto de valor ou de estima que o seu idoso tem, isso é crime patrimonial. Sabe aquela poltrona velha que está lá na casa do seu pai, que você não aguenta mais olhar para ela, mas ela é o xodó dele. E você pega e fala assim: não, pai, joga isso aqui fora, vamos comprar outra, comprar uma nova aqui. Ele gosta daquela. Não ponha a mão que não é seu. Peça permissão, não trate seu pai, sua mãe como se eles fossem débeis. Eles têm que tomar as próprias decisões. Outro tipo de violência, e a pior de todas, é a agressão física. Bater, empurrar, sacudir, dar tapas, beliscões. Gente, tudo isso acontece, tá? Prender o idoso na cama ou na cadeira de rodas, porque ele está dando trabalho, porque o idoso pega e sai, né? Porque às vezes sai sem rumo, sai para andar, e aí tranca o pai em casa, ou amarra na cama, ou na cadeira de rodas. Acontece isso. Uso de força excessiva, né? Porque na hora você está... Porque, gente, é difícil cuidar do idoso. Quem aqui já passou por essa experiência? Vocês sabem do que eu estou falando. O cuidador também precisa de cuidados. A gente precisa de cuidados também, porque eu sei que chega uma hora que o seu emocional está fragilizado, você está cansado, mas você não pode violentar o seu pai ou a sua mãe, empurrar, apressar. Sabe? Anda logo. Estou atrasando porque você anda devagar. Empurra e faz de qualquer jeito, na hora de tomar banho, de dar o banho, na hora de trocar. Gente, paciência, amor e cuidado, porque foi assim que eles trataram a gente quando a gente também não sabia se trocar, quando a gente também não sabia tomar banho, quando a gente também não sabia andar, quando a gente também enrolava, também era devagar. Eu vejo a luta que é de manhã ir
tem que acordar com paciência. E às vezes a paciência acaba. Então tem que ajudar a pôr a roupa, tem que ajudar a pôr o tênis, tem que arrumar a lancheira. Demora. A criança não sai rápido como a gente quer que ela saia. Duas é a mesma coisa. Então a gente tem que ter paciência. Religião vazia é aquela que ignora o vulnerável. E nesse momento eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Provérbios 31. Provérbios 31, versículo 8. Nós vamos ler juntos. Olha a mensagem. Olha a mensagem que Deus tem para você nessa manhã. Para você que é 60 menos. Porque o 60 a mais dificilmente ele vai denunciar. Dificilmente ele vai falar. Porque é o filho dele, é a filha dele, é o neto, é o sobrinho que ele tanto ama e ele vai aceitando aquilo. Porque ele não quer denunciar e ver o filho preso. Ver o filho pagando por isso, entendeu? Então, por isso que temos que ser os 60, temos que ser nós, os 60 menos, que temos que enxergar essa situação e falar. Olha só o que diz Provérbios 31, verso 8. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. A minha versão é essa ali. A versão aqui, abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Deus está falando, abre a tua boca. É para você falar, é para você denunciar. Gente, diz que 100. Se você souber de um caso desse tipo, você vai discar 100 e vai denunciar. A denúncia é anônima, tá? O seu nome, você fica tranquilo, porque o seu nome não vai ser divulgado. Ninguém vai saber que você fez a denúncia, nenhum parente, ninguém, ok? Então assim, não tenham medo de denunciar, porque se você se calar, você vai ser cúmplice dessa violência. E Deus vai cobrar isso de você e de mim. Ah, Renata, mas eu não sei se a pessoa está sofrendo abuso ou não, se está sofrendo violência ou não. Não sabe por quê? Porque você não está interessado em saber. E eu preciso dizer isso para você hoje. São palavras duras, mas você não está procurando saber. Vocês viram quantas mãos foram erguidas aqui, 60 a mais? Ergue de novo, gente. Ergue de novo, porque se alguém não viu, tem que ver. Olha para o seu lado. Você que é 60 menos. Vocês viram quantas pessoas? E você não sabe o que eles estão passando, por quê? Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque você não pergunta. Qual foi a vez que você convidou esse idoso ou essa idosa para tomar um café, para tomar um chá? Qual foi a vez que você chamou um desses idosos para almoçar com você? E isso eu trago para mim também. E eu, a partir de hoje, me comprometo com vocês como igreja, nós vamos mudar esse quadro. Nós precisamos mudar esse quadro. Porque eles estão sempre dispostos. Eu sei, quando eu precisei de ajuda, eu tive apoio dos 60 a mais. O meu apoio veio deles. A Maria Alva foi na minha casa ensinar e fazer as comidas que o Henrique precisava comer. Naquele momento terrível da minha vida, que eu não sabia o que eu podia cozinhar para o meu filho. Sem falar na minha tia, na minha mãe, no meu sogro, na minha sogra, que são o alicerce da minha família. São 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais. Então o que nós estamos fazendo por essas pessoas? A gente não pode se calar, a gente tem que denunciar. Mas você só vai descobrir se essa pessoa está passando por uma violência se você conversar com ela. Gente, não precisa muito. É um ombro amigo, é uma escuta ativa. Thelma, o que está acontecendo com você? Onde você mora, Thelma? Com quem que você mora? O que você gosta?
você? Como é que você faz para se alimentar? Gente, a gente tem que saber, a gente tem que perguntar, a gente tem que se interessar, mas a gente está interessado só no próprio umbigo. Tem um ditado que diz assim: quem não serve, não serve. Se você não servir o outro, você não serve. Então a gente tem que começar a olhar para essas pessoas. Agora eu quero ver se vocês estão espertos. Eu vou fazer a dinâmica com vocês agora, tá? Todo mundo recebeu aquela plaquinha? Todo mundo recebeu a plaquinha? Ergue aí a plaquinha. Muito bem. Ó, que maravilha. Vocês estão vendo que no lado da plaquinha está escrito o quê? Amor. O lado verde é amor. Então, é amor. O lado vermelho está escrito cilada. Então, é cilada. Eu quero ver como igreja, eu quero ver se vocês estão espertos, porque assim, eu vou falar para vocês agora, e é uma coisa assim, muito, muito importante isso que eu vou falar. A maioria dos idosos estão caindo em golpes, que também é um tipo de violência patrimonial e financeira. Gente, mas os idosos eles são o grupo preferido dos golpistas. Eles lideram o ranking de quem cai mais em golpes, tá? Não que a gente também não caia, os 60 menos, eu mesmo já caí. Então eu quero ver se vocês estão espertos. Eu vou contar situações, olha, eu vou colocar situações para vocês, e vocês vão ter que dizer para mim se isso é amor. Aí vocês mostram para mim a plaquinha verde. É amor, Renata. Se eu falar uma outra situação e você vai falar, não, isso é cilada. Eu quero ver o quão espertos vocês estão, hein? Vamos lá. Quero ver se vocês estão blindados a golpes. Vamos lá. Você recebe uma ligação muito simpática, pedindo que você mande, que você tire uma foto com o seu RG. A pessoa é super simpática, tá? E ela fala assim, ela vai falar assim, olha, dona Ruth, eu preciso que a senhora mande uma foto sua segurando o seu RG, porque você vai receber um aumento no seu benefício esse mês. Só que eu preciso dessa foto, né, para dar início, para a senhora poder receber o mais rápido possível esse benefício. E tem mais, tem sempre um senso de urgência nessa mensagem. Gente, o golpe que eu caí, eu vou contar para vocês. O golpe que eu caí era de um vestido que eu vi na internet. Eu falei, que vestido lindo, acho que eu quero comprar esse vestido para mim. E aí ele estava assim por um preço. Gente, eu costuro, então eu sei o preço do tecido, tá? Aquele vestido, o preço do tecido era R$300 o metro daquele tecido. Eu falei, nossa, tá só por R$150 esse vestido. E aí o que acontece? Vocês já viram Shopee, Mercado Livre, vários sites, eles colocam um reloginho, um cronômetro, já viram isso? O cronômetro girando e falando assim, olha, você tem 45 minutos para comprar, você tem meia hora para você comprar, senão você vai perder essa promoção. Tem um relógio, aquilo gera no seu cérebro um senso de urgência e um senso de escassez. Você fala, eu não posso perder isso, que eu vou ficar assim, eu vou perder. Depois não vai voltar. Gente, eu nem pensei duas vezes, porque eu fiquei tão encantada com o vestido. Por R$150, eu falei, nunca que eu compro um vestido desse por R$150. E eu fui, comprei. Estou esperando o vestido até hoje. Gente, isso é sério. Isso é sério. Então vamos lá. Ô Ruth, o que você vai fazer, Ruth? O que é isso? É amor, Ruth? O governo te ama tanto assim que vai te dar o benefício? Ou é cilada? Levanta a plaquinha aí para ajudar a Ruth. Ô Fátima, você vai cair no golpe, Fátima. O seu estava verde. É o vermelhinho, Fátima. É cilada, Fátima. Vamos lá, próxima situação. Sabe
assine, porque é para renovar o seu cartão do banco, mãe. Você assina aqui que eu já vou lá levar, porque vão trocar os cartões, você precisa assinar, senão você vai ficar sem. E aí, que situação é essa aí? É amor, é cuidado ou é cilada? Levanta aí que eu quero ver. Cilada, vocês estão espertos, porque você sabe o que pode ser isso? E muitas vezes isso acontece, isso é comum. É uma procuração, queridos. E você vai porque você ama o seu filho, sua filha, e você está com tanta saudade dele, você vai e assina. E muitos idosos caem nesse golpe do próprio filho, da própria filha, do próprio parente. E aí passa todos os bens para o nome dessa pessoa. Você dá a procuração para ele administrar os seus bens, queridos. E aí você vê, você já está sem casa, sem carro, sem nada. E ainda te colocam numa casa de repouso. É assim que acontece, isso é real. Isso tudo aqui que eu trouxe são situações que eu pesquisei, que são as que mais acontecem, tá? Então vamos lá. Quero ver outra situação. Seu neto chega na sua casa, o seu neto preferido que te ama, e aí ele chega lá e ele fica horas com você te ensinando a mexer no WhatsApp porque você tem dificuldade, e ele não se cansa, e ele te ensina 1 milhão de vezes se for preciso. Se é amor ou é cilada? Amor, isso é amor, gente, isso mesmo. Outra coisa, familiar gritando com você porque você está demorando, porque você está atrasando, porque você está andando devagar. E aí, é amor ou é cilada? Cilada, muito bem. Almoço de domingo com a família, jogando conversa fora, brincando com os netos. O que é? Amor ou cilada? Amor. Agora, se o neto chama assim, você assim, vó, vamos almoçar no shopping? Porque eu estou com tanta saudade do shopping, vamos almoçar no shopping? Vamos. E aí a avó, aí ele chega lá e fala, vó, mas você tem que pagar, que eu estou sem dinheiro. E aí? Você foi enganada. Cilada, gente. Thelma, você cai de um Thelma. É cilada, Thelma. Você cai sem, ó. A Thelma levando os tão verde que ela cai sempre, gente. Salete, você cai também, Salete? Pois é, a minha mãe cai também, viu? A minha mãe cai também. É, o Henrique fala para ela, vamos de shopping, vovó, passear. E ela cai nesse lado dele. Vamos lá, outra. Ligação de um filho pedindo Pix por uma chamada de vídeo. E aí? Cilada? Gente, pergunta para minha sogra que está aqui. Ela, quantas e quantas vezes recebe mensagem com a carinha do meu marido, eles pegam a foto do WhatsApp do seu filho, eles colocam outro número e falam, mãe, mudei o número, mãe, e agora estou precisando disso, aqui. Quantas não caem nessa? Várias. Gente, eu vou contar uma história triste para vocês. Eu trabalhava no salão e tinha uma manicure 60 a mais. Eu trabalhei muitos anos no Kaizen. E aí eu trabalhava lá, tinha uma equipe grande de manicures, e tinha uma manicure lá, 60 a mais. E a gente percebeu a movimentação dela assim no salão, ela estava agitada, ela falou assim, eu estou com um problema, eu preciso sair. Só via ela no telefone assim, a gente percebeu, mas ela não falou, ela ficou quietinha. Ela saiu e foi embora. Preciso resolver um problema pessoal. Depois nós fomos descobrir, ela voltou chorando pro salão, nós fomos descobrir o que era. Ela recebeu uma mensagem de uma pessoa dizendo que sequestrou o filho dela e que precisava pagar o resgate. E ela saiu dali do salão desesperada e foi vender a moto dela. E ela vendeu a moto, gente, fez um pix para o cara soltar o filho. E para surpresa dela, o filho estava trabalhando. Quando o filho chegou do trabalho, é que ela caiu em si e viu o que tinha acontecido. Olha que tristeza. Então, assim, a gente tem que ficar muito esperto com isso. Outra coisa, o seu filho, ou a sua filha, ou a sua nora, chega na sua casa 7h30 da manhã para buscar você para ir para a ginástica. É amor ou é cilada? E agora eu acho que vai ter dúvida aqui, hein? Está dividido o público. Gente,
Gente, é amor, não é cilada, tá? É amor. 7h30 da manhã eu tô lá. Segunda, quarta e sexta para pegar meu sogro e minha sogra. 60 mais e 80 mais. Os dois, porque eu carrego os dois junto comigo para academia. É isso que vocês têm que fazer, tá? Você como filho, você precisa arrastar o seu pai para uma atividade física. Isso é importantíssimo para ele chegar na velhice com autonomia, sem precisar de ninguém para usar o vaso sanitário, para tomar banho, para sentar e levantar. O idoso precisa criar músculo. Nessa falando aqui tem uma história de alguém que deixa um filho, uma filha dormir na casa de uma amiga. Tenha muito cuidado que aconteceu com um vendedor amigo meu dentro da loja. Ele deixou a filha na casa de uma amiga de uma amiga, descobriram onde essa filha estava, ligaram para o vendedor na loja cedo, falando que estava com a filha, sequestrada a filha, e a filha ele ficou atordoado, ele não sabia, pediu o dinheiro também no processo. E ele ficou apavorado pelo dinheiro. Eu falei, mas por que você não liga na casa dessa pessoa e você deixou sua filha dormir antes de você ligar? Aí quando ele ouviu, ele já ia na caixa econômica sacar o dinheiro para fazer o Pix na conta da pessoa. Ele deixou a filha dormir fora. O que aconteceu? Eu falei para ele, espera, calma, vamos descobrir o telefone onde está sua filha e vamos ligar para ela. Quando ligou, a filha estava bem em casa, na casa da amiga, bem famosa, dormindo. Então ela estava saindo na caixa econômica fazer o Pix, depósito do bolso. Ele dizendo que a filha estava na mão dele, estava me sentia a voz da menina, falando, até o nome da menina Larissa, eu só vi o sequestrador da menina. Gente, os golpistas não dormem. A internet surgiu para facilitar a nossa vida. Só que ela também facilitou a vida do bandido. Então hoje eles estão muito mais treinados para aplicar esse tipo de golpe, porque eles não precisam da exposição, né? Eles não precisam ter que ter eles não precisam de uma arma de fogo mais, eles não precisam sequestrar você, eles não precisam nada disso, eles conseguem fazer isso pela internet. O bandido ele não quer se expor também, ele quer evitar, ele quer o mínimo esforço. Então a gente tem que ficar muito atento com a internet. Acho que isso porque assim, a maioria dos idosos que eu conheço está viciado em celular. E tá tudo bem, porque a gente passa. Eu entendo vocês passam muito tempo sozinhos também. E é normal vocês ficarem no celular, mas então vocês têm que. Por isso que eu estou trazendo alerta, tem que ficar atento, porque vocês vão cair em golpe a qualquer momento. Gente, a gente cai mesmo. Agora eu tenho um desafio que eu acho que é o maior de todos, assim, olha. Quero ver a plaquinha de vocês, hein? Eu vou ver aqui. Quem são os 60 mais aqui que estão solteiros? Maria Alva, Marilda, quem mais? Marinês, Thelma. Maria de Fátima, está solteira? Você é casada? Então vamos lá. Eu vou falar para 60 mais solteiros. Ruth, está solteira, Ruth? Vai lá, bastante solteira. Olha só. Imagina agora. Vamos falar aqui, vamos pegar aqui o homem mais rico do mundo. Salete, solteiro, Salete. Olha, para solteiros agora, hein? Para 60 mais solteiros. Presta atenção, Marinês. Cuidado. E se o homem mais rico do mundo. Quem tem Facebook aqui? Dessas que são. Quem é que tem Facebook? Quero ver. Ó, todas essas que estão solteiras. Você tem Facebook? Tem Instagram? Você não tem rede social nenhuma? Só WhatsApp? Já pensou se o homem mais rico do mundo descobre você no Facebook? Você já pensou se você de repente recebe uma mensagem desse jornal? É bonito, hein, gente? É bonito ou não é bonito? Estou perguntando para as mulheres, é bonitão, não é? Ó, você, 60 mais, sozinha, né, Ruth? O cara é o mais rico do mundo. Aí ele começa a mandar mensagem para você no celular e fala assim: eu me apaixonei por você. Ruth, eu estou apaixonado por você, Ruth. Já pensou?
Maria Inês, eu tô caidinho pelos seus cabelos brancos. Ah, Maria Inês, e teu sorriso tão lindo, eu quero me casar. Marilda, eu vou casar com você, Marilda. Pessoal, eu posso falar isso pra você, Marilda? Fala assim, não, eu venho pro Brasil e aí eu vou comprar uma casa pré-fabricada de 34 metros quadrados, porque vocês sabiam que ele não mora em mansão, gente? Ele é excêntrico. Ele mora numa casa pré-fabricada de 34 metros quadrados. E a gente aqui com sonho de grandeza, né? E o cara mais rico do mundo mora numa casa de 34 metros quadrados. Ele vai falar para você, Marilda, eu vou aí pro Brasil. E aí eu vou montar uma casinha dessa para nós dois, nós vamos morar aí. Olha que maravilha. Vocês estão rindo? Vocês acham que isso não acontece? Olha só. Passa a próxima de aula para mim. Quem que é esse aí? Ah, a mulherada conhece o Brad Pitt. Isso, tá vendo como ela sabe quem é? Você viu isso, Alexandre? Tá afiado, só colocou ali Brad Pitt. Pois é, se eu contar para vocês que no Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, uma mulher recebeu a mensagem do Brad Pitt dizendo que estava apaixonada por ela. Gente, isso é real. Marcou casamento com ela e ela passou a véspera do Natal. Você está rindo? Ela passou a véspera do Natal dentro do seu Celta no aeroporto de Erechim, quando ela já estava assim, muitas horas ali. A polícia chegou. Vocês ficaram sabendo dessa história? A polícia chegou, isso é real. A polícia chegou conversar com ela. Ela falou assim: não, eu estou esperando o Brad. Eu estou esperando o Brad, porque o Brad. Não, a gente combinou. Eu ia passar o vídeo, mas eu achei muita exposição dela. Ela já virou meme na internet. Ela falou que a vida dela foi destruída por causa disso. Olha a situação. E ela falou assim: então a gente ia se casar. E ela explica no vídeo. Depois vocês procuram o vídeo. Ela explica para o policial. A gente ia morar aqui em Erechim ou na cidade vizinha. Gente, ela caiu. Agora vocês riem, né? Porque é uma brasileira e tal. Se eu contar para vocês que teve uma francesa, uma socialite, vocês ficaram quentes porque eu estou sabendo dessa. Uma francesa socialite, riquíssima, cara. Ela era casada com um milionário, pois ela caiu no golpe do Brad Pitt. Brad Pitt se apaixonou por ela também. Mandava mensagem para ela dizendo assim, que o divórcio dele com a Angelina Jolie estava se estendendo demais. Os bens dele tinham sido bloqueados por causa do divórcio. E ele agora estava com câncer. E ele estava no hospital. E aí o bandido usou o quê? A inteligência artificial. E colocou o Brad no hospital, fazendo quimioterapia, tratamento. E a mulher desembolsou nada mais, nada menos para ajudar o Brad com as despesas, mais de 5 milhões de reais. Ela largou o marido milionário, porque o Brad estava apaixonado por ela e ela por ele. Gente, isso é real, isso está acontecendo todo dia. E assim, não é só ator, não. Você está rindo, né? Cuidado, porque às vezes não precisa ser um ator, um cantor famoso, um ator famoso. Às vezes isso acontece aqui mesmo, entendeu? Um cara qualquer, bonitão, pega um perfil lá e começa a conversar com você e você cai, gente. A gente tem que estar... Sabe como é que eles fazem esse golpe? A mulher de Erechim, o policial falou para ela assim: mas a senhora caiu no golpe. Ela falou assim: não, eu falei com ele, porque ele fazia chamada de vídeo comigo. Aí ela ainda fala para o policial: como que ele ia me enganar? Eu vi ele na chamada de vídeo, ele conversou comigo. Então tem que ser ele, porque, né, não tem como você mentir numa chamada de vídeo. Ela falou para o policial desse jeito. O policial falou: minha senhora, provavelmente a senhora caiu no golpe. E qual golpe é esse? É o mais famoso de todos agora. É o da moda. Eles pegam uma foto sua, colocam na inteligência artificial,
Aí eles fazem uma chamada de vídeo, porque a inteligência artificial pega a sua foto e transforma você numa pessoa real, conversando. E enquanto o bandido digita, a inteligência fala no vídeo, entendeu? Então ele está lá, por exemplo, isso não precisa ser só golpe amoroso. Se eu postar uma foto minha na internet e alguém pegar minha foto, ligar para minha mãe, uma chamada de vídeo com a minha mãe, e falando: mãe, eu tô aqui assim, assado, tô precisando de dinheiro, meu carro quebrou, tô sem bateria, faz um pix para mim de R$300 para eu trocar a bateria do meu carro, vim trazer o Henrique na escola. Minha mãe vai acreditar, porque eu tô ali falando com ela, é vídeo, chamada de vídeo. Gente, a inteligência artificial é perfeita e as pessoas estão caindo nesse tipo de golpe. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, principalmente, agora é um alerta para os pais: parem de postar foto dos seus filhos nas redes sociais, porque a inteligência artificial está pegando o rostinho do seu filho e está fazendo com o rostinho do seu filho atrocidades. Quando você perceber, seu filho está no site de conteúdo adulto, fazendo coisas que até Deus duvida, e é o rosto do seu filho, e ninguém vai falar que não é. Então, cuidado. Hoje em dia a gente tem que se blindar e blindar os nossos filhos. Muitas vezes a gente faz informação, porque aquilo que está lá para a pessoa não sabe às vezes que é teu filho, teu primo, teu irmão. Aí é nós que estamos no gol do não sei quem. Exatamente o que a Maria está falando. E além de postar, a gente ainda coloca lá, né? Minha filha fulano de tal, não sei o quê. E você dá o nome. Aí você põe a foto com uma criança com o uniforme da escola. E a pessoa já sabe onde estuda. Gente, a gente tem que se blindar, a gente tem que tomar cuidado. E com idoso é a mesma coisa. Então, como eu trouxe essa informação, porque essa faixa etária de 60 a mais são as pessoas que mais têm caído nesses golpes. Então, por favor, fiquem atentos. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil. Olha, tá difícil ser idoso hoje em dia, né? Porque antigamente você confiava na palavra da pessoa. Hoje em dia tá muito difícil de você acreditar, porque invadiu a inteligência artificial, e agora está muito complicado. Mas Deus é o refúgio sempre presente para aqueles que já caíram nesse tipo de golpe, ou já sofreram algum tipo de violência. Depois que a gente descontraiu, agora eu quero ler com vocês o Salmo 46. O verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se você tem passado por violência, seja ela de qualquer espécie, saiba que Deus não dorme. Deus está vendo o seu sofrimento, mesmo que o irmão do lado não veja, mesmo que ninguém saiba, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ainda, está escrito aqui, ó, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude ou a terra trema. E aí eu levo para vocês: ainda que os seus joelhos falhem, que as suas pernas tremam, que a sua mão comece a tremer, Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza. No verso 10 do mesmo salmo, diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. Deus diz para você descansar, que Ele está vendo suas lágrimas. O mundo pode falhar com você, o seu filho, a sua filha pode falhar com você, mas Ele está no controle da sua vida. Cada cabelo branco seu é precioso para o Criador. Tem um verso aqui também, o verso 8, que diz assim, ó: vinde, contemplai as obras do Senhor. Eu convido você a olhar para a pessoa do seu lado, que é 60 a mais,
pessoa. Vocês são a obra-prima do Senhor. A senhora White escreveu no livro Desejado de Todas as Nações, e isso fica para você que está sofrendo, que acha que Deus não está vendo, que não se importa. Ela escreveu assim: nenhum suspiro é dado, nenhuma dor é sentida, desgosto algum fere a alma, sem que faça também palpitar o coração do Pai. Deus se inclina do seu trono para escutar o clamor do oprimido. A toda súplica sincera Ele responde: eis-me aqui. Ele diz para você, a gente está acostumado a ouvir, né, as pessoas falarem: eis-me aqui, Senhor. Deus está falando para você: eis-me aqui. Ele ergue o aflito e o oprimido. Em todas as nossas aflições, Ele também é afligido. Em todas as tentações, em toda prova, o anjo da sua presença está por perto para livrar. Quem é o anjo do Senhor, gente? É Jesus. Ele está com você. Está difícil a caminhada? Eu sei que está difícil. Jesus está com você. A ordem para a igreja hoje, a gente já acabei de ler, né? Vinde contemplar as obras do Senhor. Então, nesse momento, eu vou pedir para você se levantar de onde você está. Pode ficar em pé. A gente vai se levantar agora. Você vai encontrar a pessoa 60 mais perto de você. Se você quiser descer, você pode descer. Você vai até essa pessoa e você vai dizer assim, ó: você é o nosso tesouro. Eu estou aqui para você. Isso mesmo, abraça. Vamos lá, jovens, eu quero ver vocês abraçando esses idosos, não se mexer. Eu quero que você diga para essa pessoa: eu me importo com você. Eu estou aqui para o que você precisar. Se você precisar conversar, eu vou estar aqui. É isso mesmo, vamos se abraçar. Porque o que a gente está precisando é amor. A gente está vendo a lição da escola sabatina: amor. Ah, que coisa mais linda de ver. Não estou vendo ninguém abraçar o Oswaldo, hein? Não estou vendo. É isso aí, olha só. Irmãos, nós precisamos ser a face de Deus para essas pessoas. Seja a face de Deus para os idosos que convivem com você. É isso que Deus espera de nós. E para finalizar, o Salmo 92, verso 13 e 14, ele nos diz assim: idosos plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Então não acabou para você, está só começando. Você tem muito o que fazer ainda pelo Senhor, você tem muito ainda para mostrar. E para você 60 menos, ouça o seu idoso, a sua idosa, aproveite. Curta o seu avô, a sua avó enquanto você tem. Coisa mais gostosa que é avô e vó, gente. Curta o idoso da sua igreja, aproveite os conselhos, a sabedoria que eles têm para passar. Eles já viveram mais que a gente, sabe? Vamos colocar o nosso ego mais para baixo, vamos deixar a arrogância de lado, vamos ouvir os conselhos dos mais velhos, vamos parar para se importar com essas pessoas. Um dia nós vamos envelhecer também. O jeito que os seus filhos estão vendo você tratar os seus pais é como eles vão te tratar quando
precisar. 4 horas no Mirante, a gente vai entregar a revista do Quebrando o Silêncio, esse material, porque pode ajudar muitas pessoas que podem estar passando por isso e a gente não sabe. Então é importante esse trabalho de conscientizar. Então estejam aqui, tá bom? Nós teremos agora uma mensagem musical e depois disso eu quero orar com vocês, tá bom? Pode se assentar. Ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano
e amoroso Pai que estás nos céus, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na nossa angústia. O Senhor é o nosso Deus protetor. E nesse momento, Senhor, eu entrego todas essas pessoas que estão aqui nas tuas mãos. Senhor, por favor, cuida de nós. Senhor, ouve o nosso clamor. Ouve, Senhor, aquelas pessoas vulneráveis, aqueles idosos, Senhor, que estão sofrendo algum tipo de violência. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar o sofrimento dessas pessoas, para que a gente fique sabendo, Senhor, e dê coragem para que possamos denunciar quando precisar ser feito. Por favor, também, que o Senhor fique com essa pessoa que está sofrendo, Senhor, que não sabe como sair desse sofrimento, que ela tenha certeza que o Senhor está cuidando dela, que o Senhor está olhando por ela, que ela tenha um amigo com quem ela pode contar, que é Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe a programação desta tarde e que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho, pessoas que estão precisando, Senhor, de ouvir essa mensagem, que estão precisando de um chacoalhão, que precisam abrir os olhos. Por favor, Senhor, toma conta desse projeto, que é um projeto maravilhoso, que a gente ergue a nossa voz em favor dessas pessoas, Senhor, vulneráveis. Por favor, que o Senhor também esteja conosco no restante desse sábado. Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui hoje, que chegou aqui nessa manhã com o coração aflito, com problemas, sejam elas 60 mais ou menos. Senhor, cuida de cada um que está aqui nessa manhã. Por favor, Senhor, nos traz o alívio que a gente precisa. Nos orienta, Pai, através da Tua palavra, que possamos passar mais tempo estudando a Sua palavra. Que essa semana, Senhor, que vai se iniciar, que vem pela frente, que o Senhor esteja com todas essas pessoas que aqui estão. Eu sei, Senhor, que aqui estão muitos idosos, que a gente olha e tem uma carinha bonitinha, são meigos, são pessoas simpáticas, amáveis, mas eu sei que a gente vai sair daqui e essas portas vão se fechar e muitos vão voltar para a sua rotina de violência silenciosa. Eu peço, Senhor, esteja com essas pessoas. Por favor, Senhor, seja um amparo de todas elas e que elas tenham coragem de se abrir conosco e trazer os seus problemas, as suas dificuldades, e que o Senhor nos capacite para podermos ajudá-las. Nos despede, Senhor, na Tua companhia, na companhia dos Teus santos anjos. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, Pai, confiando que o Senhor cuidará de nós em cada mínimo detalhe. Nós pedimos essas bênçãos, não porque as mereçamos, mas nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Sua